I'm feeling somewhat strange, 'cause when I see my chest in pain, seems like I'm always looking your way, and I keep wondering if you'll do the same. Guess I'm in love, in love, in love. Oh no, I've fallen in love. In love, in love, in love. I've fallen in love. Olá, vindo aqui com mais um Stereo Vlog. Hoje é sábado, agora são tipo 10 para meio-dia mais ou menos, e eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu fiz já a minha to-do list e nela, eu tô olhando aqui pra ela, eu tenho que fazer um estudo dirigido de anatomia, um resumo de músculos do antebraço. Não, escrevi errado, é músculos da mão. Um de plexo braquial, resumo de fossa cubital, terminar um resuminho de artérias, fazer um resumo da introdução da anatomia, fazer um resumo de ossos, fazer um resumo de articulações, um resumo de músculos, e eu tenho que assistir uma aula de cálculo. Óbvio que eu não vou fazer isso tudo hoje, isso aí não tem meio que uma data pra ser feito, eu só deixei ali pra poder visualizar tudo que eu tenho que fazer, que eu ainda não fiz, pra quando eu tiver nada pra fazer, eu olhar pra aquilo e olha só, eu tenho coisas para fazer. Então, basicamente é isso. Hoje eu não estou de pijama. Quer dizer, eu tô com uma roupa confortável, eu tô de moletom e uma blusinha preta, mas assim, não é pijama. Então, o que me faz sentir mais produtiva. E ali do lado vocês conseguem ver o Steve, meu novo esqueleto. Diga um oi para o Steve. Então, basicamente, eu tô aqui com um estudo dirigido de anatomia pra fazer. Eu nem lembro quantas questões ele tem, deixa eu dar uma olhada. Ele tem 20 questões. Aqui está, são essas 20 questões aqui. Se não me engano, eu tenho tipo uma semana pra fazer, mas eu quero fazer logo. Eu não tô focando, mas não tem problema. Enfim, quero fazer logo. E vou começar com esse daqui hoje. Infelizmente, meu professor de cálculo, hoje no Google Classroom, ele mandou mais uma lista de coisas para fazer. Com coisas, quero dizer, exercícios de matemática que eu odeio. Não vim pra biomedicina pra isso. Mas enfim. Ele mandou aqui uma lista de exercícios que, olha eu aqui, que eu tenho que assistir ainda a aula sobre o assunto e fazer. Mas é isso. Então agora eu vou encher meu copo. E que comecem os jogos. Bom, peguei aqui meu caderno. Vou abrir aqui na parte de anatomia e vou fazer, tipo, isso dirigido em papel. Eu não sei se eu devo fazer, tipo, em digitado ou não. Na verdade, ninguém falou nada. E eu nunca fiz nada do tipo, porque nem comecei a faculdade. Mas enfim, eu vou fazer aqui nessa folha. Eu acho que eu vou, tipo, só copiar as perguntas. São perguntas curtas. Então eu vou, tipo, copiar a primeira e responder essas coisas. Acho que é isso. Começaremos.
Cara, eu tinha planos pra esse vlog, mas assim, deu tudo errado. Bom, hoje é terça-feira. Eu comecei a gravar no sábado. Mas enfim, sábado chegou a escrivaninha nova que eu comprei, porque a minha antiga vai pro quarto do meu pai. Enfim, é uma longa história, depois eu explico. E aí, simplesmente não terminei de montar até agora. Eu passei domingo o dia inteiro montando, então não estudei nada. Aí, ontem à noite, a gente continuou montando, né, eu e meu pai. E, aparentemente, estava pronta. Ele é tipo um armário com uma escrivaninha no meu quarto, tá uó, por conta disso. E é dobrável, então isso aqui fecha aqui. Assim, na estrutura, tá ok. Só que essa dobradiça aqui tá na posição errada, então ele não encaixa pra fechar. Ou seja, não tá pronto ainda. Mas aí, como eu precisava vir estudar, eu tô aqui mesmo antes dele tá pronto. Pelo menos ele tá firme, depois a gente ajeita isso daqui. Mas enfim. Sobre o estudo dirigido que eu tava fazendo, eu fiz e terminei ele no sábado mesmo, ó. Ficou assim. E no sábado à noite eu enviei para os monitores, enfim. Um pouquinho grande, né? Mas é isso, eu curti bastante fazer ele, por incrível que pareça. Aí, como eu falei, domingo eu não fiz absolutamente nada. E ontem eu precisava fazer alguma coisa, então o que eu fiz foi passar limpo a aula de ossos duplos esplancando o crânio e mímica facial, que é esse papel aqui de trás. Eu até acho que tava no último vlog, se não me engano, assistindo essa aula. Mas enfim, passei as coisas a limpo, as anotações, tanto do slide quanto do papel do rascunho. E foi só isso que eu consegui fazer ontem. E hoje eu tô passando a limpo a aula de neurocrânio e músculos da mastigação, porque hoje mesmo eu já tenho outra aula, então tem que estar com isso aqui passado a limpo. Tenho que estudar essas duas aulas aqui que os professores pediram para poder acompanhar melhor a aula de hoje, mas enfim, é isso. Agora eu tô passando isso aqui é limpo, mas a parte mais demorada de fazer essas anotações é porque eu colo as imagens, porque basicamente a anatomia é isso, né? Então, sem imagem não adianta muito. Então, eu colei aqui várias imagens no Word que eu vou... Ai, super travou aqui agora, mas enfim. Botei aqui várias imagens que eu vou imprimir para poder fazer essa anotação de... passar limpa essa anotação de neurocrânio. E enfim. É isso. Essas imagens que eu peguei. E aí agora eu vou lá imprimir para poder continuar fazendo isso daqui. E eu também vou aproveitar para imprimir livro-texto que eu preciso para estudar. Enfim. Here we go. Ignorem mais uma vez a bagunça ali atrás. Isso aqui ainda não terminou. Então, eu já imprimi aqui o que eu precisava imprimir. Inclusive, acho que as imagens saíram até muito grandes, mas agora já foi. Imprimi aqui o livro também, o capítulo que eu precisava. Nem era o capítulo todo, só uma parte do capítulo. Mas enfim, agora eu vou voltar pra continuar passando a limpo. E eu recorto em quadradinho assim mesmo pra anotação de sala, porque se eu fosse recortar certinho aqui, ia demorar uma década. Então eu só corto certinho quando eu vou fazer resumo ou coisa do tipo. Pra anotação de sala eu faço assim quadradinho mesmo. Não me incomoda, não importo com as sobras em branco aqui do lado. If you found the one, you should never give her up. I
think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, breathe slow. Ok, esse servlog vai ficar enorme, eu já peço desculpas desde já. Eu falei, no caso, pra mim mesma, que eu não ia narrar esse servlog, eu ia só deixar eu falando nas cenas em que eu apareço em tempo real e nas partes de estudo só ia acelerar e colocar musiquinha. Mas eu senti a necessidade de vir aqui falar de um assunto muito importante e relevante chamado cola em fita. Eu, no início da quarentena, estava usando uma cola em fita nas minhas anotações, né, pra colar as imagens, só que ela acabou, porque, como deu pra perceber, eu colo bastante coisa no meu caderno de anatomia. E, enfim, a cola acabou, eu não comprei mais porque não valia a pena por conta do frete. E eu tinha uma cola em bastão aqui em casa sobrando, né, dando sopa. Então eu falei, vou usar em bastão mesmo. Só que eu não sei se dá para ver. Aí, eu acho que dá um pouquinho. A cola em bastão deixa a folha do caderno toda enrugada. Então, assim, não importa se a folha é grossa e tal, vai deixar enrugada. Então, eu sinto muita falta da minha cola em fita. E eu só queria fazer essa recomendação. Caso você faça muitas colagens, seja em caderno, seja em bullet journal, tenha uma cola em fita, porque vai te facilitar muito. É maravilhosa, não deixa texturinha, assim, sabe? Nossa, fica perfeito. Eu demoro muito passando matéria limpo. Luísa, mas isso te atrapalha, isso te atrasa. Não, nem um pouco. E eu vou explicar o porquê. Eu não sou aquele tipo de pessoa que só de assistir a aula já se dá bem com o assunto, já consegue fazer uma prova, por exemplo, já consegue entender certinho. Eu sempre fui assim. Eu conheço muita gente que só a aula é suficiente para assimilar o conteúdo, enfim. Mas comigo não funciona assim. Eu preciso realmente de um estudo ativo e não só passivo para poder entender mesmo o conteúdo e sentir que eu sei. Então, quando eu tô passando a limpo, é o meu momento de fazer essa assimilação, sabe? Eu pego tudo que tá no slide, tudo que eu anotei e vou estudando com calma, vou fazendo anotações ali do lado no método Cornell com as coisas que os professores falaram, ligando com as coisas que estão no slide, enfim. É o meu momento de sentar e entender, e ligando pontos e aí depois que eu passo a limpo, tudo faz sentido na minha cabeça. Então, eu nunca fui de passar limpo mesmo, eu sempre fazia anotação na sala normal e depois estudava com livro e tal em casa, em época de ensino fundamental, ensino médio e tal. Só que não dá pra fazer uma anotação bonitinha e organizada nessas palestras de anatomia que eu tô tendo, então eu sinto muito a necessidade de passar limpo e me esclarece muita coisa. Eu sinto que eu saio dessa sessão de passar limpo realmente sabendo e capaz de fazer umas questões, por exemplo, de explicar pra alguém, de falar sobre
enfim. Depois disso, claro que eu estudo mais, né? Não fico só nisso. Tem livro-texto, atlas, enfim. Mas só esse... Como é que eu vou chamar isso? Só esse passo, né? De passar limpo já é bem importante pra mim, me esclarece bastante coisa. Mano, nem acredito que eu terminei, porque assim, eu demorei horas, eu enrolei horrores, porque tinha muita coisa e eu tava com preguiça. Mas eu passei limpo. E sério, eu tô morta, eu não aguento mais. Essa parte de crânio eu não tô gostando muito não, pelo menos por agora, né? Eu ainda não parei e sentei pra estudar. Mas sério, eu tô achando muito chato. Pela primeira vez hoje eu tô zero afim de assistir aula de anatomia, mas tem que assistir. Inclusive, eu ia até ler agora, antes da aula começar. Eu tô lendo esse livro aqui, Sempre Teremos o Verão, da Jenny Han, a mesma autora Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse aqui é o terceiro livro, né? Terceiro e último livro da trilogia Verão, da Jenny Han. Mas assim, Para Todos os Garotos que Eu Já Amei é bem melhor. Mas enfim, eu comecei a ler ele, eu acho que ontem, não sei, só que por conta disso aqui eu não consegui ler quase nada, nem ontem nem hoje. Mas eu tô aqui no final. E é isso, só que eu não vou nem conseguir ler, porque já são quase 6h30 e 7 horas eu tenho aula. Então acho que eu vou só tomar um Guaravita, lavar meu rosto e ajeitar aqui pra pegar o computador. Mas assim, zero afim. Ok, eu sei o que eu disse sobre estar detestando o assunto cabeça e pescoço e estar zero afim de assistir essa aula de anatomia desse dia aí. Só que não tem como, cara, esse professor, ele, nossa, não tem como eu assistir alguma aula dele e não gostar. Eu simplesmente amei esse conteúdo de estudo regional dos trígonos cervicais. Eu tava, tipo, muito vidrada na aula, fiquei muito empolgada. Minha animação com anatomia voltou ali na mesma hora quando eu tive essa aula. E, enfim, não desistam, galera. No final, dá tudo certo. E eu anotei até que bastante coisa. Foi bem legal mesmo. É isso. Oi, então, terça não, quarta-feira hoje, meu quarto continua na mesma, sem ter isso aqui ajeitado e é lindo, uma bagunça por conta da montagem, porque meu pai tá enrolado com os prazos de trabalho e eu não consigo fazer isso aqui sozinha. Então, não sei quando vou resolver a minha vida em relação ao móvel. Mas, enfim, eu disse que eu não ia mais procrastinar cálculo depois da minha última frustração com o prazo. E, bom, digamos que eu procrastinei cálculo. Eu tenho uma lista para entregar sexta, mas pelo menos eu tô fazendo isso na quarta. Porque na última vez eu tinha que entregar numa quinta-feira e
eu comecei a lista na quinta. Enfim. Mas aqui estamos nós. Eu tenho uma aula pra assistir ainda. A gente já viu esse assunto. Aparentemente, eu acredito que isso aqui deva ser um aprofundamento. Mas eu vou deixar aqui a aula rolando. Se tiver alguma coisa que eu ache importante, eu anoto, acrescento. Aqui na anotação eu peguei essas folhinhas aqui da Ótima Gráfica, que eu uso pra fazer resuminho. E aí, se tiver alguma coisa a mais, eu vou anotar aqui pra colocar aqui, já que isso aqui tá muito cheio já. E eu não queria gastar outra folha. Mas enfim, eu vou assistir a aula de cálculo, depois eu vou imprimir a lista que eu tenho que fazer. E aí eu vou fazer e tenho até sexta-feira pra entregar. Mas é isso, que comecem os trabalhos. Então, o que acontece é que eu fiquei sem memória na câmera. Então, enquanto eu passava os vídeos da câmera pro computador, que demorou bastante, eu fiquei cortando essas imagens aqui de anatomia para um resumo que eu vou fazer sobre músculos da mão. E aí, como eu falei ontem, né, tipo, quando eu vou fazer resumo eu corto aqui certinho e aí demora. Quando eu vou só botar a imagem em anotação de aula, eu não corto assim certinho, porque querendo ou não demora. Ainda falta 3 imagens aqui pra cortar, mas agora que eu já terminei de passar as coisas pro computador, eu vou começar a assistir cálculo de fato. E eu acho que eu esqueci de mencionar um detalhe de que meu professor não é daqui, né? Não é do Brasil. Então, já é complicado aprender matemática em português. Quem dirá em um mix de português e espanhol. Vou tentar colocar aqui um pouco para vocês escutarem. Conceitos, eu prefiro começar com os conceitos, depois vamos fazer os exemplos, tá? Então, que é o que procuramos con extremos absolutos? O que pretendemos é optimizar a función, é dicir, achar aqueles valores onde a función atinge o seu valor máximo e o seu valor mínimo para todos os valores, né? Então, realmente, o capítulo começaría con esta definición, né? Só que antes de entrar nesa definición, vou introducir algúns outros conceitos que a apostila non introduce, mas que van ser importantes tamén. Só que están todos relacionados con este conceito de máximo e mínimo absoluto. Entón, unha función f, con un dominio dos números reais, dice limitada. É isso. Me desejo boa sorte. Anteriormente, Eu assisti aqui a aula. Eu fiz as anotações aqui nesses papeizinhos, como eu tinha falado, né? Enfim, ficou maior do que eu esperava. E ele depois começou a falar além de extremos absolutos de concavidade. Só que eu não anotei nada de concavidade, nem prestei atenção no que ele tava falando. Porque, se não me engano, os exercícios são só de extremo absoluto. Eu tenho concavidade anotada aqui. E eu não tive dificuldade. Então, qualquer coisa, depois que eu fizer o exercício, que é o principal, se eu tiver alguma dúvida, eu assisto essa parte aqui de novo. Mas, enfim, é isso. Nem vou terminar. Vou parar por aqui e vou... acho que almoçar agora e imprimir
a lista.